Seguindo com os sinais e sintomas da osteoartrose, eu estou dividindo o vídeo, gente, porque a nossa plataforma ela tem um limite. Eu já percebi que eu já fui tentar postar vídeos maiores, mais pesados, e eu não consegui. Então, eu estou tentando dividir para ver se facilita a postagem dos vídeos na plataforma, certinho? Mas eu vou estar dando sempre continuidade para que vocês entendam onde a gente parou, tá bom? Então, seguindo sinais e sintomas de osteoartrose, falamos da dor. Ainda existe a rigidez na articulação, lembrando que a gente perde líquido sinovial, a gente perde a cartilagem articular, vai ser osso subcondral em contato com outro. Então, isso vai trazer uma rigidez muito acentuada na articulação. Existe ainda crepitação, que é justamente o barulhinho do osso em cisalhamento com o outro, que é o que os nossos pacientes às vezes costumam falar de forma brincando, né? De forma de brincadeira, que está crocante. Olha a minha articulação como está crocante. Então, isso são as crepitações, que já é característica de um processo degenerativo. Existe também em formas mais avançadas da doença as deformidades das articulações. Uma vez essas deformidades instaladas, é extremamente difícil a gente conseguir um movimento maior desse paciente. Vai ser uma reabilitação mais minuciosa, mais atenciosa em relação ao que o paciente não vai conseguir realizar todos os movimentos que você deseja, não vai realizar os exercícios aeróbicos que a gente precisa, a musculação, que é o fortalecimento muscular. Então, essa deformidade ela acaba limitando tanto a articulação do paciente, quanto limitando também a nossa fisioterapia. A hipotrofia e a atrofia muscular vêm associadas, porque já que é uma articulação que eu não estou movimentando, que eu não estou utilizando de forma adequada, então a musculatura que a envolve vai ficar em repouso prolongado. E isso pode gerar hipotrofia e atrofia muscular. Então é importante a nossa observação, é importante que a gente não esqueça de trabalhar essa musculatura, tanto com a finalidade de proteger essa articulação, também com a finalidade de facilitar o movimento ou recuperar o movimento perdido desse paciente. E os sinais inflamatórios de uma articulação que ela pode estar em um processo inflamatório agudo ou crônico agudizado. É uma patologia crônica, como a gente falou no início. Porém, a gente sabe que alguns acontecimentos ou um estresse naquela articulação, uma sobrecarga maior, a pessoa abusou e usou muito daquela articulação naquele dia, pode agudizar o processo crônico e com isso vir alguns sinais inflamatórios associados, certinho? Vamos lá. Como acontece essa degeneração da cartilagem articular? Pode ser pelo mecanismo de origem mecânica, que é isso? Microtraumas repetidos naquela articulação, que seja por impactações muito grandes, pessoas que lidam com impactação, atletas, ou que já têm uma alteração na sua biomecânica e essa não é corrigida, então aquela articulação ela fica sofrendo por muito tempo. Pode haver uma quebra do osso subcondral, o que vai levar a um edema da matriz óssea, pode amolecer essa cartilagem articular, fazendo fissuras, até que essa cartilagem ela começa a se deteriorizar, quase que não falo. E com isso o organismo ele tenta fazer uma neoformação óssea, que é uma tentativa do organismo de formação novas de tecido para tentar amenizar essa situação de degeneração da cartilagem. Então, ela pode ser de origem mecânica, por esses microtraumas repetitivos, ou ela também pode ser de origem inflamatória, que está associada à artrite reumatoide, que é a perda dessa cartilagem articular, essa degeneração associado a processo inflamatório, certo? Além disso, pode ser também desencadeado essa degeneração da cartilagem por desequilíbrio entre produção e degradação da matriz, por se tratar de um indivíduo idoso, tá?
por cargas excessivas, a obesidade, como a gente também citou, sempre fazendo aquela carga excessiva naquela articulação. O desalinhamento estrutural, um valgismo de joelho, por exemplo, que a pessoa já apresenta, então aquilo está sobrecarregando a articulação dos joelhos e isso a longo prazo pode acarretar nessa degeneração da cartilagem, ou até mesmo incongruência, instabilidade articular, a laxidão ligamentar, que é a frouxidão ligamentar, ou a lesão do ligamento. Então, pode ser um acometimento de origens diversas também, que leva a essa degeneração da cartilagem articular, certo? Vamos lá, gente. O diagnóstico, a gente sabe que a nossa clínica ela é soberana, não é isso? Então, os dados clínicos são extremamente importantes na nossa avaliação. Então, a gente sabe que os exames de imagem vão nos auxiliar, vai complementar, mas os dados clínicos, eles costumam ser soberanos mesmo. Então, existe a dor mecânica, que é aquela dor que o paciente sente ao se movimentar, já que a minha articulação ela está rígida, ela está pobre em líquido sinovial, ela já está com a musculatura enfraquecida. Então, durante o movimento, é comum se o meu paciente sentir dor. Existe também a rigidez protocinética, quer dizer, quando você solicita o movimento daquela articulação, você vai perceber que ele não movimenta com facilidade, que ele sente, além de dor, ele sente dificuldade para realizar o movimento e a articulação ela acaba se tornando rígida durante o movimento. As crepitações e deformidades, então você já vê que está fugindo um pouco da anatomia normal daquela articulação, além ainda de apresentar crepitações associadas. Amplitude de movimento e forças reduzidas, quando você for testar a força muscular de seu paciente ou a amplitude de movimento, você pode perceber que os mesmos às vezes não estão conservados porque tem dor, porque tem uma força diminuída devido ao não uso daquela musculatura, certo? E diminuição ou perda de função articular, que é o que a gente sabe, óbvio, que se eu tenho muita dor, se eu tenho muita rigidez, se eu tenho algumas deformidades, a depender do estágio, eu vou começar a perder a função daquela articulação. E aí entra também em sinais clínicos a presença dos nódulos de Heberden e de Bouchard. O que são esses nódulos? São nódulos articulares ósseos, osteófitos, quer dizer espículas ósseas, tá? E esses nódulos de Heberden e Bouchard são localizados nas articulações interfalangianas distais e de Bouchard quando são nas interfalangianas proximais. Então, são espículas ósseas, nódulos articulares ósseos, situados nas nossas interfalangianas distais, Heberden, e proximais, Bouchard. Pode ocorrer a deformidade, que é o desvio das falanges, e são mais frequentes em mulheres que têm caráter familiar. Vou mostrar para vocês aqui o modelinho dos dois, olha. Então, é isso daqui, gente, ó, tá vendo a setinha apontando? Então, isso já é uma deformidade, certo? Isso já é uma deformidade instalada. Então, quando está na interfalangiana distal, nós temos o nódulo de Heberden, e quando está na interfalangiana proximal, temos o nódulo de Bouchard. Então, isso já é uma deformidade. Aqui, novamente, só para vocês entenderem. Isso é bem comum, viu, gente? Em prova, questões de concurso, quando apresenta um caso clínico e daí mostra a presença de nódulos de Heberden, Bouchard, você já sabe que se trata de uma patologia articular degenerativa, certinho?